Bom, gente, os credores, vamos continuar falando sobre habilitação de crédito, sobre pagamento de crédito. Os credores entram no processo, já vimos essa parte, fazem o que chamamos de habilitação de crédito. O administrador judicial tem bastante trabalho. Eu diria que é o momento mais trabalhoso, inclusive, do processo, porque o administrador judicial é quem vai organizar essa lista para pagamento, para que o juiz determine o pagamento, e eles vão sendo arrumados. No final, quando eles estão arrumados, a gente tem duas listas. A gente tem, primeiro, o pagamento da lista dos que chamamos de credores extraconcursais, segundo, os que chamamos de concursais. É importante eu te dizer o seguinte, independente de finalidade que você pretenda, você precisa memorizar esses artigos que vamos falar. Eu não vou utilizar nenhuma outra palavra mais pedagogicamente adequada, indicável, porque, gente, é decorar mesmo, tá? As provas em geral, quaisquer bancas que sejam, quaisquer provas que sejam, adoram cobrar, a gente vai fazer questões, vocês vão perceber, adoram cobrar simplesmente a ordem de pagamento de créditos. Sabe aquela coisa que a gente fez lá na minha época, era segundo grau, né? Acho que agora é ensino médio, que a gente tinha que decorar a tabela periódica com aquelas frases que a gente ficava lá, não sei nem pra quê. Se você está revisando as frases na sua cabeça agora, se você não é químico, né? A gente pode desocupar esse pedaço do HD e entrar aqui com o que interessa. Então vamos lá para a gente fazer essa construção na cabeça e essa parte é bem importante. Em primeiro lugar, serão pagos os créditos extraconcursais, que são aqueles mencionados no artigo 84 da lei. Depois serão pagos os concursais, que são do artigo 83, ou seja, a ordem é invertida, primeiro 84, depois 83. Pela 1412, nós tivemos uma profunda modificação no inciso primeiro. E o que era apenas inciso primeiro acabou sendo desdobrado em várias letras que a gente não pode nem chamar de alíneas, né? São letras mesmo. Em primeiro lugar, quem vai receber são as quantias referidas nos artigos 150 e 151 desta lei. Então, deixa eu pegar aqui a minha lei para a gente comentar sobre esses dois dispositivos. O 150, ele diz, as despesas cujo pagamento antecipado seja indispensável à administração da falência, inclusive na hipótese de continuação provisória. Essas são as despesas do artigo 150. Se a empresa continua lá no período de continuação provisória, dissemos que o juiz pode determinar que haja essa continuidade, né, durante o período de continuação provisória. Se ela vai lá e se ela continua, gente, então despesas vão sendo geradas, como por exemplo luz, água, nesse caso vão ser logo pagas. Também vão ser pagas os créditos trabalhistas de natureza estritamente salarial, vencidos nos 3 meses anteriores à decretação da falência, com no máximo 5 salários por trabalhador. Vamos ver aqui que os trabalhadores eles vão ter uma série de tratamentos diferenciados, privilegiados, e precisa ser assim, porque são os credores efetivamente de natureza alimentar, e nesse caso do artigo 151 são créditos estritamente salariais, ou seja, a gente está falando efetivamente de salário, a gente não está falando de férias, de 13º, essa coisa toda. Depois, no 1B, nós temos ao valor efetivamente entregue ao devedor em recuperação judicial pelo financiador. Aqui é o seguinte, para vocês entenderem, esse foi um dos pontos mais aplaudidos da 1412. Conceder crédito a quem tem dinheiro, conceder crédito a quem é solvente é muito fácil. Isso os bancos querem aos montes, mas o banco também quer um insolvente que tem uma certa garantia, porque ele quer juros. No final das contas, é isso que ele quer. E aí, gente, o que é que acontece? Nesse caso aqui, isso foi bem comemorado com a 1412, porque o que é que acontece nesse inciso 1, no caso B? Aqui, um determinado agente financiador, né, banco em geral, fornece um financiamento para uma empresa que está em recuperação judicial. Caso ela seja decretada falida, ele está nessa posição privilegiadíssima de receber um B. A justificativa é que, nesse sentido, os bancos têm menos risco quando emprestam dinheiro para empresas nessa situação e isso diminuiria o spread bancário. A ver, né? Acho que é muito mais superpoder dado aos bancos. Aí, no C, temos créditos em dinheiro que sejam objeto de restituição, conforme lá o artigo 86. Nós temos uma ação dentro da nossa lei falimentar que se chama ação de restituição. Deixa eu te explicar como acontece.
Imagina que, na hora que o administrador tenha feito a arrecadação, ele vai levar tudo. E ele não sabe o que é da empresa ou não é. Tá lá na posse dela, mas não necessariamente é de propriedade dela. E o administrador acaba levando, sei lá, computadores, máquinas que não eram da empresa, que eram locadas, que foram cedidas em comodato. O que quer que seja. Nesse sentido, a pessoa que teve seu bem levado, que não tem nada a ver com a história, vai entrar com ação de restituição. Se o bem ainda existir, o bem vai ser restituído. Se não houver mais o bem, vai ser dinheiro no lugar dele. É disso que nós estamos falando aqui num C. Num D temos as remunerações devidas ao AJ e seus auxiliares, reembolsos devidos a membro dos comitês, do comitê de credores, e os créditos trabalhistas e acidentários. Só que eu quero que vocês prestem atenção que créditos trabalhistas e acidentários também aparecerão na próxima lista, cenas do próximo capítulo. E as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a RJ. E aí nós terminamos o nosso inciso primeiro. Primeiro, artigo 150 e 151, depois, ao agente financiador, crédito em dinheiro, né, que seja objeto de restituição, depois, AJ, trabalhador e acidentário, e 5, as obrigações resultantes de atos jurídicos válidos praticados durante a RJ e a empresa depois foi decretada falida. Indo adiante, temos as quantias fornecidas à massa pelos credores. Isso não é comum de acontecer, isso é bem raro, mas em tese pode acontecer. Imagine o seguinte, é uma empresa que está ali, né, sendo decretada falida, é uma empresa que lida com soja. E tem lá um grande estoque de soja no armazém, que vale bastante dinheiro, aquilo vai ser vendido para pagamento dos credores. No entanto, a empresa está com o telhado desabando, as paredes desabando, e se tiver uma chuva, vai tudo por água abaixo. Então, alguns dos credores vai lá e financia essa reforma, seria o caso aqui. No inciso 3º, se você observar, e no inciso 4º, o legislador fala sobre custas. No 3º tem despesas com arrecadação, administração, realização do ativo, distribuição do produto e custas do processo de falência. Como eu comentei lá no começo, esse é um processo de altas custas judiciais. E no 4º, custas judiciais relativas a ações e execuções em que a massa falida tenha sido vencida. Qual é a diferença do inciso 3º para o inciso 4º? No inciso 3º são custas deste processo de falência, no inciso 4º são custas de outros processos que a empresa tenha perdido. E fechando aqui a nossa lista, que também vai se repetir na próxima lista, eu tenho os tributos, que são relativos a fatos geradores ocorridos após a decretação da falência. No final das contas, se a empresa continuou trabalhando no período de continuação provisória, você vai ter créditos trabalhistas a serem gerados, pode ter créditos acidentários e créditos tributários. Em resumo, nessa outra parte nós temos quantia fornecida à massa por credor, só para ficar fácil de vocês memorizarem, não precisam memorizar exatamente tudo, vou dizer o que vocês não podem deixar de saber. Quantia fornecida à massa pelo credor, custas deste processo, custas de outros processos e tributos. Dessa maneira, nós temos aqueles créditos que são os créditos que chamamos de extraconcursais. Quando a gente acabar, a gente vai para a lista dos concursais. Antes da gente ir para a lista dos concursais, deixa eu fazer uma observação. Se a gente virar as duas listas de cabeça para baixo, extraconcursais e concursais, não acharemos nelas a previsão dos créditos de honorários de advogado. Afinal de contas, quem trabalha nesse tipo de processo, que só falta arrancar os cabelos, processo trabalhosíssimo, demoradíssimo, o faz por amor à causa. A gente até tem amor à causa, mas se eu chegar no banco para pagar minhas contas com amor à causa, primeiro que essa frase vai ficar bem difícil de entender, ninguém vai aceitar. O STJ foi que no final das contas chegou ao entendimento, depois de muita divergência também interna. Essa é uma matéria, gente, que a gente tem muita jurisprudência, porque isso é o dia a dia do direito empresarial brasileiro, o direito da insolvência. O STJ entendeu, não é uma súmula, mas é um entendimento pacificado, que os honorários de advogado devem ser equiparados a esses aspectos que estamos falando dos créditos trabalhistas, porque, afinal de contas, a natureza dele é alimentar. Tudo bem que na maioria das vezes a gente não é empregado. Se a gente for empregado, se a gente for advogado com carteira assinada e tal de uma empresa, pronto, aí não tem nem que se discutir, porque aí a gente é credor trabalhista. Mas na maioria das vezes a gente é autônomo, né? A gente é profissional liberal. Então, como nossa verba é alimentar, você advoga porque você precisa disso para ganhar dinheiro, para subsistir, para prover suas necessidades. O STJ nos equiparou aos créditos alimentares, tá? E acho que foi bastante razoável. Pronto, gente, então eu vou parar esse vídeo aqui porque a gente fica com um vídeo de cada crédito. Então, essa foi a nossa primeira lista dos chamados credores extraconcursais.
Essas duas listas, e aí depois vamos para as concursais, o juiz precisa segui-la fielmente na hora do pagamento dos créditos, tá? Não tem como pular um credor para favorecer outro, não. É uma previsão legal que não pode e não deve de jeito nenhum ser desobedecida. Daqui a pouco a gente volta.